Technology Company. Neste vídeo, nós vamos apresentar um osciloscópio portátil, uma nova versão de um já conhecido osciloscópio portátil do mesmo fabricante, a FNI-RSI, ou também conhecida como Fei-Ni-Hui-Si, ou assim, deve ser assim que se fala. Bom, esse aqui é um osciloscópio portátil que traz uma nova versão, uma versão de software e de hardware mais atualizada. Então, antes da gente começar a falar das características técnicas, deixa eu comentar rapidamente sobre o visual dele, sobre esse primeiro hands-on, né, primeiro essa pegada desse equipamento. Inicialmente eu posso dizer que esse branco eu estranhei um pouco, né, porque não é o comum. Normalmente a gente vê equipamentos mais amarelados, né, até com medo da sujeira, mas eu achei bem interessante que esse branco aqui, ele parece que não suja assim, ou se sujar é muito fácil de limpar, ele é bem liso, não é áspero, e achei bem interessante. Chamou bastante atenção também umas teclas fáceis de ver, fáceis de operar, não são aquelas teclas que não conseguem se ler, não, ele é muito claro em tudo que tem. Então achei ele muito interessante, né? É um equipamento que agora vem com 110 MHz ao invés dos 100 MHz. Carregador. Vem com uma saída de teste de 1 kHz de onda quadrada para poder calibrar a ponteira. E embaixo o botão liga e desliga e a bateria. Lembrando que ele é um osciloscópio que funciona a bateria, né? Isso é bem legal. Agora gostei muito também desta proteção de silicone, muito macia, muito fácil de colocar, tirar. Vejam que ele é um osciloscópio bastante fino se comparado com a versão anterior. E com uma grande vantagem, agora ele tem um pezinho. Então permite operar na bancada muito mais fácil. Eu sei que um dos principais, acho que objetivos dele é um osciloscópio de portátil, né, para a gente poder carregar. Tanto que ele tem bateria e tudo. Acho que ele é muito útil para o ramo automotivo, que é um dos objetivos dele, que ele foi criado. Já ouvi falar também que para quem trabalha com áudio ele é bastante interessante. Não são áreas que eu conheço muito, mas parece um osciloscópio que vai atender bem esse ramo. E claro, atende muito o ramo meu e muitos aqui do canal, que é o ramo de hobby, iniciante, né, que está começando a fazer seus experimentos, ou que já faz há bastante tempo, mas não tem um investimento profissional em cima de uma bancada. Esse osciloscópio ele tem um custo-benefício bastante interessante. Então nós vamos dar uma olhada nele, no que ele pode trazer para nós. O osciloscópio portátil 1C15 é um equipamento totalmente funcional. Com características de grandes equipamentos, ele tem uma largura de banda analógica de 110 MHz e com uma taxa de amostragem de 500 megasample. Possui autoteste com saída de onda quadrada de 1 kHz e possui opção de persistência permitindo a comparação entre medições. Tensão de pico é de 40 volts em X1 e 400 volts em X10. Então, para falar um pouco dessa operação, ele tem o botão automático, que é bastante importante, onde ele acerta as características. Tem os botões de mudança de escala de tempo e escala de tensão. Menu, onde eu seleciono, e aí uma série de opções, ponteira X10, X100, acoplamento AC, DC. Então ele tem medições, né, onde eu posso fazer as medições. Então ele tem uma série de funcionalidades muito simples de operar. Então eu aperto o menu, ele já me traz o menu. E aí vem uma das grandes características, que é o joystick que ele tem aqui no meio. Então, de vez em ter botões, ele tem um joystick. É bastante legal de trabalhar com ele. Então, para cima e para baixo, ele vai nas opções, ele vai troca lá no menu de abas. E para os lados ele seleciona o que eu quero medir, ou o que eu quero selecionar dentro da opção. Então, eu posso selecionar, se eu quero essa opção aqui, dou um OK. Já marquei ela, já me aparece aqui embaixo também. E aí eu consigo selecionar o que eu quero que apareça ou não, ou vou andando para o lado e vou escolhendo, por exemplo, língua, vou escolhendo todas as opções que eu quero
dentro do meu sistema. Bom, eu não quero mais, menu, volto para minha medição. Então funciona um osciloscópio como qualquer outro. A gente vê que a tela dele, apesar de não ser uma tela muito grande, ela é uma tela muito clara de ler. Uma tela colorida, uma tela com uma resolução não alta, né, mas uma resolução padrão, 320 por 240, mas que me permite uma boa visualização tanto do que está escrito quanto das formas de onda. E para testar as formas de onda, obviamente, se ele é um osciloscópio, esse é o nosso maior desejo, é que a gente possa testar as formas de onda. Nós vamos usar aqui o já demonstrado e consagrado aqui gerador de ondas para a gente poder ver o que ele atinge ou não. Então vou fazer a ligação. Lembrando que esse é um osciloscópio de até 110 MHz. O nosso gerador é 30 MHz em ondas senoidais, então a gente não vai chegar ao limite superior, mas os testes a gente vai poder fazer de qualquer forma. Então, para a gente poder demonstrar aqui, vamos começar com uma tensão aí de 1 kHz. 1 kHz. E vamos ativar a saída. Olha, começou a marcar, mas ele não está acertando ainda. Então eu vou apertar aqui no alto. Rapidamente ele acerta a onda para mim. Então nesse ponto ele funciona muito rápido e muito bem, né? Sem nenhum problema de funcionamento para encontrar a onda. E tá lá, ó, 1 kHz, perfeito. A amplitude está dando 1,96 volts, né? Ele está com uma saída de 2 volts VPP, então está muito dentro do esperado. O pico a pico está um pouquinho mais, 2.11, é um pequeno ruidinho que ele tem aqui às vezes do próprio cabo. Mas ele é muito assertivo nisso. Vou aumentar essa frequência aqui para 1 MHz, para ver como ele vai se comportar. Já trouxe a onda, vou apertar o alto. E já formou a onda de 1 MHz. Sem problema, lá, perfeita a marcação, não sei se consegue se ver na 110 MHz. Aqui você tem a opção de mudar a divisão. Divisão de 1 volt, divisão de 500 milivolts. E também aqui embaixo no S a gente pode aumentar o tempo, aumentar ou reduzir, né? Bastante fácil de operar e bastante rápido de responder. Vamos agora trocar alguns tipos de onda. Então eu vou desligar aqui a saída. Vou para uma onda quadrada. Vamos começar também com 1 kHz. Vou ligar a saída. Novamente, ele já detectou, mas eu aperto o alto para ele se reorganizar. E montou aqui a onda quadrada, 1 kHz, perfeitamente. Amplitude, valor de pico a pico, sem problema nenhum. Então a gente vê que, por exemplo, para ondas de áudio, ele vai atender muito bem, né? Que nós vamos estar numa frequência de 1, 2, 5, até 20 kHz. Vamos colocar 20 aqui para ver como é que fica. Tá se achando, tá lá, 20 kHz. Tá mostrando um pequeno desvio ali, que pode ser do gerador, apesar do gerador a gente ter testado e não ter visto, mas ele tem um pequeno inclinação, mas é mínima. Está mostrando lá 20 kHz perfeitamente,
amplitude pico a pico, um pequeno desvio ó, de 1,92, 2,8. Também muito condizente com o que a gente está saindo aqui. Não sei se você consegue ver, mas amplitude de VPP de 2 volts. Perfeito. Vamos aumentar essa potência aqui. Vamos para uma onda triângulo de rampa em 20 kHz. Pode ser, né? Já está. Então já está a onda em rampa. Vamos dar o automático. Tá lá. 20 kHz. Se perdeu um pouco ali na tensão, mas é claro, agora tem uma amplitude um pouco diferente. Mas aqui, ó, pico a pico, 1,96. Então vejam que a detecção dele é rápida e muito precisa. A imagem é muito boa. Vou voltar agora para a onda senoidal. E vou para a linha dos megahertz. E vou ir direto a 10 megahertz. Já trouxe aqui. Ele oscila um pouquinho no desenho, né? Veja que ele tem um pouquinho de oscilação no desenho, mas marca sem problema nenhum a frequência, pico a pico, os 10 MHz. Vou subir então agora para 20 MHz. Detectou imediatamente 20 MHz e manteve a onda com perfeição. Como eu disse, um pequeno tremor, mas mantendo toda a detecção pico a pico 2 volts sem problema nenhum. Vou para o máximo do nosso gerador, 30 MHz. Pequenas deformações, né? A gente está vendo pequenas deformações. Vamos tentar aumentar o tempo aqui. Opa. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Dá pra gente. Só no joystick é muito fácil de operar. Ele tem uma pequena vibração, que eu posso inclusive parar aqui, eu dei um stop, e ele dá uma pequena distorcida na imagem. Não esperava nada muito diferente, mas apesar de que nós estamos muito longe ainda do seu limite de 110. Eu já vi em outros testes esse mesmo osciloscópio chegar até um pouco mais de 110, mas ele realmente tem um pouquinho de distorção, mas ele consegue fazer essa mensuração, né, um pouco maior do que 110 MHz. Bom, agora que nós testamos o máximo que eu consigo testar aqui, vimos aí que ele tem um pequeno tremor, mas marca muito bem, a gente pode ir para os mínimos. Então eu vou começar aqui a procurar uma tensão de 60 Hz, por exemplo. Então estou indo de megahertz para hertz. 60 Hz. Ainda? Ah, está em 1 MHz. Deixa eu voltar aqui então, vamos ver o que aconteceu. 60 Hz. Automático. Montou, tá lá, ó, 60 Hz, perfeitamente. Tá em 20 volts pico a pico, por quê? Porque eu estou no vezes 10, né? Tá no vezes 1. Então tá lá, 2 volts de amplitude. Vou baixar agora para 10 Hz. Hz a geração, ele não consegue capturar 10 Hz. Ele chega a cair em 10 Hz, mas ele não consegue manter, ele não consegue achar o 10 Hz. Vou tentar fazer o contrário, vou botar aqui 50 Hz. Ele vai bem. Agora eu vou baixando ele no próprio gerador. (40 Hz).
30 Hz, 20 Hz, 10 Hz. E aí ele não consegue mais. Então 20 Hz ele consegue, abaixo disso ele já não consegue se achar. Bom, quando é que tu vai usar um osciloscópio abaixo de 20 Hz? Eu acho que em eletrônica se usa sim, né? Se eu quero ciclos, por exemplo, de 1 segundo, eu vou ter que trabalhar com 1 Hz. Então se eu preciso ter 1 Hz, eu posso ter que poder medir 1 Hz. Então essa foi uma das limitações que eu achei desse osciloscópio. Realmente uma das poucas, mas foi uma das limitações. Eu não consegui trabalhar abaixo de 20 Hz, ele não consegue se ajustar e não consegue fazer mais as mensurações. Ele até marca a onda, mas ele não consegue mais fazer as mensurações. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Estou em 10 Hz, ele não marca, mas vejo que a onda está ali. Ó, a onda ele está fazendo perfeitamente. Agora ele conseguiu achar os 10 Hz a mão. Vamos tentar baixar para 5 Hz. Hz. Vou baixar a mão, ó, 5 Hz. Agora ele conseguiu, ó. O que ele não consegue é detectar automaticamente quando está abaixo de 20 Hz. Vou baixar agora para tentar baixar para 3 Hz. Já atende, né? Em 3 Hz eu já consigo saber se está bem ou não. Vou baixar então agora para 1 Hz. E tá lá, 1 Hz. Demorou um pouquinho para se acertar, mas então aquele ponto negativo que eu falei não tem, né? Ele basicamente ele só não consegue fazer automático. Ó, 1 Hz com onda quadrada. Legal. Pô, bem legal. Quando eu tinha usado ele anteriormente, eu não tinha feito esse ajuste manual. Eu achei que ele não conseguiria chegar num Hz. Mas está chegando bem, fazendo o ajuste manual. Pequeno no tamanho, tem 13 centímetros de altura, 8 centímetros de largura e menos de 3 centímetros de profundidade. A apresentação é em uma tela colorida de 2,4 polegadas com resolução de 320 por 240 pontos. Possui uma bateria recarregável de 3.000 mAh e que é carregada em 5 volts. Essa bateria lhe garante até 10 horas de autonomia. E para terminar, o que a gente pode falar deste equipamento, deste pequeno osciloscópio? Vamos aos nossos pontos positivos e negativos. Primeiro, ponto positivo. Acho que eles acertaram muito bem no tamanho. Ele ficou mais estreito, ficou com uma ótima pegada, uma tela bem visível, como já era a versão anterior. Apesar do branco e o medo da sujeira, não parece ser alguma coisa que pega sujeira. A tela dele muito fácil de ler, um colorido bonito, fácil, limpo, né, sem muita frescura, mas ao mesmo tempo letras com cores diferentes para identificar bem onde estão as coisas. Então achei muito bom. A construção dele muito interessante, essa borrachinha aqui muito boa, e esse pezinho dele é fora de série. O pezinho dele acho que vai ajudar muito para quem usa ele na bancada. Eu sei que, como eu disse, ele é um osciloscópio portátil, mas muitas vezes a gente precisa usar na bancada, e esse pezinho ficou muito bom, assim, ficou perfeito, realmente ficou perfeito. Outras coisas de ponto positivo dele. Acho que o cuidado do fabricante, né? Mandou aqui, ó, a ponta de prova, perfeito, mas mandou um estojinho, né? Um estojinho de boa qualidade, o carregador, o cabo para carregar, né, a bateria dele, um outro cabo com 2 pontas jacaré, muito bom para esse tipo de osciloscópio e ajuda muito às vezes, dependendo do que eu preciso medir. Então, bastante útil também. Eu gosto muito deste modelo de garrinha, né,
mas às vezes eu preciso de um jacaré. Então esse cabo vai ser bastante útil. São cabos bons, não são cabos de silicone, como vieram com a fonte do mesmo fabricante, mas são cabos bons, são cabos bem feitinhos, né? Cabos normais, vamos dizer assim. A garantia e o controle de qualidade. Acho legal que venha esse tipo de coisa junto. Então assim, pontos positivos são todos estes. Pontos negativos. Deixa eu pensar um pouco nos pontos negativos. Bom, a medição de Hertz ser manual não chega a atrapalhar, né? Eu acho que eu realmente não tinha visto a primeira vez, mas sabendo disso agora vou conseguir ajustar. Mas é um ponto negativo. O outro ponto negativo foi essas altas frequências, ele começar a não ter uma linha tão limpa, né? Ele tem uma linha que vibra um pouquinho. Então isso eu acho que incomoda um pouco essa questão desta vibração. Mas também nada que pudesse esperar também muito de um osciloscópio que, vamos falar, nós estamos falando de um osciloscópio que custa menos de $70, né? Um osciloscópio aí de hoje, final de 2020, algo em torno de 300 e pouquinhos reais. Se a gente comparar com o irmão mais velho dele, aí mais antigo, com menos capacidade, vocês vão ver que o preço é praticamente o mesmo, né? Depende da promoção que vocês possam pegar, esse aqui vocês vão pagar inclusive mais barato. Então é um produto, acho, campeão. Não vejo mais pontos negativos, né? Essa saída aqui poderia ser igual a essa, né? Embutida. Era um dos pontos muito positivos dele, ter essa saída embutida aqui. Ok, não tem mais. Agora tem a saída para fora, isso sempre atrapalha um pouco. Mas tudo bem. E para te encerrar mesmo, eu diria assim, cara, se tu vai comprar um osciloscópio, de vez comprar esse, compra a versão nova. De 110 MHz, com uma pegada melhor, com pezinho, bateria de 3.000 mAh, joystick para controlar. Eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo essa opção. E aí vocês vão perguntar, tá, mas é melhor comprar esse, comprar aquele osciloscópio tipo tablet, comprar um osciloscópio de bancada. Cada um deles é diferente. O preço é diferente, as características são diferentes e, claro, a robustez, a qualidade também é diferente. Muito cuidado com os novos osciloscópios de bancada que estão vindo. Alguns que são muito baratos, tem que olhar bem se vale a pena, porque eles nada mais são do que este software embarcado numa tela maior, numa caixa de bancada, mas sem uma mudança mais rígida. Agora uma questão de preço. Depende de quanto vocês querem pagar. Sim, o osciloscópio tablet ele tem uma tela maior, é muito parecidas as características, mas com uma tela maior, uma tela de toque. Então ele tem algumas vantagens sobre esse, mas custa o dobro do preço. Um osciloscópio de entrada de bancada, com uma boa qualidade aí, nós vamos estar falando aí alguma coisa que vai custar 4 vezes o preço desse. Então não adianta eu dizer qual é melhor. Sim, melhor é o de bancada. Qual o melhor custo-benefício? Depende do que vocês precisam. Eu gosto muito de ter um osciloscópio desses. Tá? Então tenho a versão antiga, uso bastante. Tem a versão tablet agora, que eu estou usando bastante também. E certamente esse aqui vai ficar sempre na minha bancada. Porque eu sempre vou usar esse tipo de osciloscópio portátilzinho aqui para fazer coisas mais rápidas. Então, é tudo uma questão de opção. E eu queria trazer esse aqui para apresentar para vocês, porque realmente ele é uma evolução significativa da versão anterior. Então, se forem optar, prefiram esse aqui. Pessoal, era isso e valeu. Fei NI Rui SI Technology Company